Então nós vamos, nestes instantes, fechando os nossos olhos, vamos procurando nos elevar em pensamentos e sentimentos, procurando sentir a presença da espiritualidade ao nosso lado. Vamos nos ligando carinhosamente ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, agradecendo este amigo e companheiro que sempre nos auxilia, que nos fortalece e nos ampara em todos os momentos. Nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia também, aos mentores que nos auxiliam nesta casa, neste trabalho, agradecendo e rogando também o seu concurso fraterno. Nós vamos ainda nos elevando até Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a esta Mãe querida por todo o seu carinho, por todo o seu amor. E nós pedimos, Senhora, que a luz azul do seu manto possa nos envolver, nos trazendo paz, harmonia, serenidade, de que tanto necessitamos. Abençoe, Senhora, os nossos propósitos de seguir o Teu Filho, nosso Mestre Jesus, e que possa interceder por nós junto ao Mestre. E a Jesus nós vamos agradecendo pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos, Mestre, pelo seu Evangelho bendito, pelos teus ensinamentos. Agradecemos, Mestre, por todo o amparo que recebemos de tua bondade. E rogamos, Mestre, que possa abençoar-nos, que possa nos envolver no seu amor, na sua paz e na sua luz. Que possa nos dar também sabedoria, discernimento e esclarecimento diante das situações que vivenciamos. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos propósitos de conhecer o seu Evangelho e de praticá-lo no dia a dia. Nós te pedimos ainda, Mestre, que nos conduza até Deus, nosso Pai Criador. Aqui nós vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e de toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos acoberta, nós agradecemos carinhosamente e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção desta manhã. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a gratidão. O Caibar Schutel, que era um dos pioneiros do Espiritismo no Brasil, ele nos fala que a gratidão, além de uma questão, de uma demonstração de educação, ela é um dever do ponto de vista moral. E ele ainda fala que o fato de sermos agradecidos, ou de termos um reconhecimento, ele demonstra o nosso estado moral, ou seja, ele demonstra em que nível nós estamos espiritualmente. E ele ainda fala uma coisa interessante, que ele fala que no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, ele afirma que a gratidão é uma virtude nobre e rara. E ele faz uma distinção entre reconhecimento e gratidão. Ele mostra que na maioria das vezes, as pessoas elas são cheias de reconhecimento, mas muitas vezes vazias de gratidão. Porque ele fala que no primeiro caso, no reconhecimento, ocorre muito mais um ato que passa pela razão, pela inteligência. Nós reconhecemos um benefício que nós recebemos. Mas ele fala que a gratidão, ela exige algo mais.
ele fala que ele exige o cultivo apurado do sentimento do amor. E quando nós analisamos muitas vezes a nossa situação, e nós percebemos que tudo que nós temos à nossa volta seria motivos para que nós fôssemos gratos. Então, tudo que nós recebemos seria motivo para agradecer. Mas, ao contrário disso, muitas vezes, ao invés de agradecer, nós ficamos reclamando e ficamos lamentando e muitas vezes exigindo mais coisas, como se nada estivesse bom. O Emmanuel nos fala que muitas vezes nós ficamos também esperando coisas espetaculares, maravilhosas, grandiosas para agradecer. E que nós esquecemos de agradecer todas as pequenas coisas que também são maravilhosas e que nós recebemos todos os dias. Nós poderíamos, por exemplo, sempre agradecer pela oportunidade de renascer, né, como o Espiritismo nos fala, né, a oportunidade da reencarnação. Poderíamos sempre agradecer a oportunidade que os nossos pais nos ofereceram, né, de serem instrumentos para que tivéssemos essa vida, essa oportunidade. Poderíamos agradecer os benfeitores espirituais que muitas vezes intercederam para que nós estivéssemos aqui nesta encarnação, que nos preparam para isso e que continuam nos auxiliando cotidianamente na nossa trajetória encarnatória. Poderíamos agradecer, por exemplo, pela natureza. Quantas belezas nós temos na natureza? Quando a gente olha para o céu à noite, quando a gente vê, por exemplo, uma flor enfeitando um campo ou enfeitando um jardim, né? Quantos tons maravilhosos a gente percebe nas flores, né? Poderíamos agradecer pelo sol, que é uma energia maravilhosa que nos envolve, que é responsável também pela vida no nosso planeta. E tudo isso foi cuidadosamente pensado e preparado por Deus para nós. E quando a gente fala cuidadosamente, é porque se, por exemplo, o Sol estivesse 1 centímetro mais próximo do nosso planeta, não seria possível a vida. Então existe todo um cuidado na preparação do nosso planeta. Então nós temos muita coisa que agradecer. Poderíamos agradecer também pelas árvores, pelos rios, pelo mar, que nos traz um sentimento enorme diante daquela imensidão. Nós percebemos também a grandeza de Deus, né? Ou seja, tudo foi criado com perfeição para nós. Poderíamos ainda agradecer pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que nós comemos, pela água que nós bebemos. Poderíamos agradecer pelos medicamentos que nós recebemos quando estamos doentes, pela roupa que vestimos, pelas oportunidades de trabalho, enfim. Poderíamos fazer uma lista enorme de coisas que poderíamos agradecer. E muitas vezes nós falamos que são coisas simples, mas são coisas essenciais. Por exemplo, quem viveria sem ar e sem água? Ninguém. Então, na verdade, não são tão simples assim, né? E nós nos esquecemos muitas vezes de agradecer por tudo isso. Em geral, nós nos esquecemos de agradecer por estas e outras coisas porque nós julgamos que elas são insignificantes. E muitas vezes nós agimos como se tudo isso já fosse um direito nosso, algo garantido, né? Algo que já faz parte da vida, então eu não preciso agradecer, né? Em geral, nós agimos e pensamos, muitas vezes também, como se fôssemos seres privilegiados e que merecemos tudo isso, né? Independente de qualquer coisa. E é interessante porque isso aparece também, inclusive, numa das passagens do Evangelho. Tem uma situação que foi narrada no Evangelho de Lucas, em que conta que Jesus estava passando por uma das cidades da Galileia e de repente ele ouve um monte de vozes gritando, né, pedindo a ele, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus então se volta, eles gritavam porque eles não podiam se aproximar das pessoas. Naquela época, os leprosos eles tinham que ficar excluídos num vale, né, chamado Vale dos Leprosos. Então eles gritam por Jesus.
de longe: Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus então se volta e responde assim: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Porque também naquela época o costume era o seguinte: eram os sacerdotes que avaliavam a condição de lepra da pessoa, se ele poderia conviver em sociedade ou não. Então, supostamente, quando a pessoa era curada, eles tinham que se mostrar aos sacerdotes para ver se eles poderiam autorizar a volta deles ao convívio social. Então Jesus simplesmente fala a eles: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E eles começam a caminhar em direção ao templo de Jerusalém, e no caminho eles são curados. E um detalhe: eram 10 leprosos, mas só um deles voltou para agradecer a Jesus. Os outros continuaram seguindo o seu caminho, se apresentaram aos sacerdotes e talvez até esqueceram do mestre, né? E uma coisa mais curiosa ainda é de que o seguinte: Lucas fala no Evangelho que o que voltou era um estrangeiro. Ou seja, os outros 9 eram judeus. E só, ou seja, os judeus eram um povo que se dedicava muito a Deus, né? E aquele que supostamente talvez nem era uma pessoa muito religiosa, como um judeu, foi o que se lembrou de voltar para agradecer a Jesus. Então, ou seja, somente o estrangeiro conseguiu demonstrar a sua gratidão ao Mestre. Então nós percebemos que muitas vezes a ingratidão, essa passagem nos mostra que muitas vezes a ingratidão ela pode estar associada ou relacionada com os nossos defeitos morais. Como, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, né? No caso dos judeus, eles se julgavam um povo privilegiado, um povo escolhido por Deus, que eles mereciam todas as bênçãos e que, na verdade, eles faziam jus, né, a que Jesus sempre olhasse por eles. Então, talvez por isso, os outros 9 leprosos não voltaram para agradecer a Jesus, né? E da mesma forma também, muitas vezes, quando nós somos egoístas, nós queremos tudo para nós, né, e esquecemos também de agradecer. Geralmente as pessoas gratas, elas se preocupam também em doar-se, né? E quando isso não ocorre, em geral, as pessoas se consumem em ansiedades, em aflições, no caso do egoísta, sempre com a intenção de lucrar com alguma vantagem diante das situações. Um outro exemplo também de manifestação do orgulho, e que nos leva às vezes a esquecer de agradecer, está numa história que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E essa pequena história fala que um homem estava andando pelo deserto e ele estava perdido. Ele não sabia mais em que direção caminhar. Estava com sede porque a sua água tinha acabado. Então ele percebe que diante daquele quadro ali, ele ia morrer. Certamente ele ia morrer. Ele não tinha mais condições de sobreviver, sem água, extremamente cansado e sem saber para onde ir. E então, naquele momento, ele faz uma prece, pedindo a Deus que o auxilie para sair daquela situação, para que ele não morresse. E depois que ele faz a prece, ele sente que as suas forças se revigoram. E ele tem a inspiração de caminhar numa outra direção, diferente daquela que ele vinha caminhando. E ao caminhar mais alguns metros, ele encontra um oásis no meio do deserto. E ali ele tem a oportunidade de matar a sua sede, de recuperar as suas forças, ou seja, ele consegue sobreviver, né? Então ele percebe que ele não vai mais morrer, né? E aí o Evangelho nos fala o seguinte: se ele for humilde, ele faria uma prece agradecendo: meu Deus, obrigado por ter me dado forças, pela inspiração de caminhar nessa direção. Mas se ele não for humilde, o que ele vai pensar? Que boa ideia que eu tive de vir nessa direção, que sorte que eu dei, né?
Então, ou seja, ele não percebeu que, na verdade, a inspiração que ele recebeu foi muitas vezes um auxílio divino através de um benfeitor espiritual, né? E ele se julga, então, brilhante, se julga uma pessoa muito especial porque ele teve a ideia de caminhar naquela direção. Então, muitas vezes, se ele for egoísta, se ele for orgulhoso, ele não vai se lembrar de fazer uma prece agradecendo por ter conseguido se salvar. Então, por isso que se diz que a verdadeira gratidão ela é um sentimento raro. Porque para ser verdadeiramente humilde, nós temos que desenvolver, como o Caibar Schutel falou no início, né, que nós comentamos, tem que desenvolver o amor e tem que desenvolver também a humildade, né? E na verdade, quando nós, e ele fala, como nós falamos também no início, ele fala que através do sentimento de gratidão nós podemos medir o estado moral das criaturas, né? Quando nós adquirimos um grau maior de compreensão, nós passamos inclusive a agradecer mesmo por aquilo que a princípio parece um mal. Aquilo que às vezes, que aparentemente é uma coisa negativa, quando nós vamos perceber, às vezes no final das contas, aquilo foi um bem. Então nós devemos inclusive agradecer por aquilo que aparentemente nos parece ser um mal. Quantas situações difíceis às vezes nos livram de males maiores? Quantas pessoas relatam que às vezes elas iam pegar um avião e aí por algum motivo, um imprevisto, as impede de chegar até o aeroporto e de repente aquele avião cai, né? E ao invés, às vezes, de agradecer e perceber esses benefícios, nós ficamos irritados, né? Sentimos como se desse tudo errado, né? Às vezes nós não conseguimos perceber esses benefícios. Ao contrário disso, muita gente questiona, dizendo, como que eu posso agradecer pelas dores que me alcançam? Mas muitas vezes a doença, ela nos impede de continuar praticando desequilíbrios. Então nós deveríamos, às vezes, considerar a dor como uma amiga, porque ela nos mostra que algo não vai bem e que nós precisamos modificar a nossa conduta. Então também deveríamos ser gratos por isso, porque ela nos alerta. A gratidão é também considerada uma virtude rara, porque ela como nós falamos, ela é responsável por ampliar a nossa capacidade de amar. O Divaldo Pereira Franco, que é um orador espírita, né, tem uma mensagem no livro dele que se chama Convites da Vida, uma das mensagens cujo título é Convite à Gratidão. Ele fala que a gratidão, como o amor, é dever que não apenas aquece aquele que recebe, mas também reconforta aquele que oferece. Então, ou seja, ela traz benefícios para as duas pessoas envolvidas na situação. E tem uma história que fala que quando os Estados Unidos estavam lutando contra a Inglaterra, numa guerra, havia um jovem francês muito idealista chamado Lafayette, que ele se tornou amigo do George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos. E ele então resolveu auxiliá-lo. E ele se tornou um dos seus principais generais. Desculpa. E depois de muitos anos que a guerra havia terminado, esse jovem Lafayette, ele já estava idoso, e as pessoas se reuniram e resolveram fazer uma homenagem para os heróis de guerra. E ele foi convidado. Num determinado momento lá da comemoração, ele viu que se aproximou dele um homem que vestia um uniforme de guerra. E esse homem trazia um pedaço de cobertor nos ombros. O homem então perguntou ao Lafayette se sabia quem ele era. E ele respondeu que não sabia dizer, não. O homem então contou que ele era um soldado, que durante o período da guerra, um certo dia ele estava de sentinela, fazendo a vigia. Só que ele não tinha roupa de frio, não tinha nenhum cobertor, e ainda ele estava com as meias molhadas. Estava fazendo muito frio. E ele percebeu que se ele continuasse assim, ele ia acabar morrendo ou adoecendo. Então esse homem contou para ele que o general Lafayette naquela época se aproximou dele, percebeu a situação
e ordenou a ele que fosse até a sua cabana, que se aquecesse no fogo que estava lá na lareira, e depois pegasse algumas meias, uma roupa de frio e um cobertor que estava lá. Enquanto isso, ele ficaria de guarda no lugar dele. O soldado então obedeceu, e quando ele voltou com o cobertor, o general partiu o cobertor no meio e deu um pedaço para ele e ficou com o outro. E o homem então, naquele momento, estava se aproximando dele para agradecê-lo por ter salvado a sua vida. E, na verdade, o general ficou tão emocionado porque aquele momento de gratidão daquele soldado foi muito maior do que as homenagens que ele estava recebendo naquele momento. Então, na verdade, mostra que os benefícios da gratidão se estendem a todos, né? Mas, como eu disse, muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. O Livro dos Espíritos, na questão 659, fala que nós podemos fazer 3 coisas através da prece: louvar, pedir e agradecer. E muitas vezes nós, às vezes, só pedimos e esquecemos de agradecer. E alguns autores falam que, na verdade, a prece, muitas vezes, ela é uma o agradecimento, ela é uma das preces mais poderosas. Isso porque a gratidão, ela traz benefícios para nós mesmos. A irmã Cidufo, uma autora espiritual, ela fala que pessoas gratas atraem mais bênçãos. Ou seja, quanto mais eu agradeço, mais bênçãos eu recebo. Que, em geral, as pessoas que são gratas vibram saúde. Elas são dotadas de mais otimismo. Elas entendem melhor a dor. Elas se alimentam mais de altruísmo e se sentem mais reconfortadas e mais fortes diante das lutas da vida. Então, olha só quantos benefícios que a gratidão nos traz. E por que nós, então, nos esquecemos de agradecer? E aí, para nós finalizarmos, é bom nós lembrarmos que a melhor forma de nós demonstrarmos também a nossa gratidão a Deus é fazer o bem aos nossos irmãos. Pois, segundo Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala que, para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que derem testemunho. Então, ou seja, se Deus é nosso Pai, que nós procuramos então a entender e agradecer pelos benefícios que recebemos deste Pai, mas que nós nos lembremos também de espalhar esses benefícios para os outros que são nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe neste propósito. Que assim seja. Nós vamos então agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, que nos acobertam, agradecendo por todo o amparo. Nós vamos abrindo os nossos corações, procurando deixar fluir os nossos melhores sentimentos através de vibrações de amor. E nós vamos vibrando muito amor pelo bem universal, vibrando pela paz entre os homens. Vamos vibrando muito amor por cada irmão necessitado, onde quer que esteja, pelos hospitais, aqueles que estão nas ruas, os que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão envolvidos com marginalidade, com crime, vibrando pelas penitenciárias, pelas casas de saúde mental. Nós vamos vibrando muito amor por todas as religiões. Vamos vibrando por esta casa que nos acolhe, que nos recebe. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vamos vibrando muito amor pelos nossos lares, pelos nossos familiares, principalmente aqueles com quem tenhamos alguma dificuldade. Vamos vibrando muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os amigos que nos amparam, nós agradecemos mais uma vez e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa proteção. Graças a Deus e que assim seja.